Vendo essa questão dos piratas, sempre tem aquela história de vamos em busca do maior tesouro, um tesouro escondido, que uma lenda, que tem um mapa, e aí vamos ver se é verdade. Existia mesmo essa caça aos tesouros? Sim, e o mapa existia, claro. Porque naquela época você não tinha recurso para você indicar a localização do que você roubava. Eles roubavam e eles escondiam aquilo para voltar depois para buscar. Tá? O método padrão dos bucaneiros, dos piratas, era esse. Eles saqueavam as embarcações, né? Pegavam lá o que tinha de valioso e escondiam isso para depois voltar e buscar, ou escondiam para ir usando na medida em que eles quisessem. Então, existia sim um mapa físico. Então eles iam no local, enterravam o tesouro e depois voltavam lá. Sim. E isso, com certeza, ainda existe tesouro enterrado, que não foi achado. Não vai ser, né? Tão cedo. Olha, então... Aposta-se muito na tecnologia. Sim, para encontrar, né? Para encurtar esse caminho, sabe? Satélites aí, né? Pode ser também. Equipamentos que você tem hoje capazes de ler o subsolo, por exemplo, né? De detectar coisas, né? Por exemplo, tem em curso, nesse momento, envolvendo o Brasil, uma operação dessa, de busca de um tesouro. E é um tesouro. E eu acho que ele existe. Aonde? Pois a história registra que um galeão que vinha do Peru, na época que houve a independência do Peru, portanto os espanhóis tiveram que deixar a região, que eles saquearam o que tinham de mais valioso na região, inclusive a Catedral de Lima, que era uma catedral muito rica de peças de ouro e tudo mais, e que botaram tudo isso no galeão, e que esse galeão foi saqueado por piratas ao longo da costa daqui da América do Sul, e que esse saque teria sido escondido no Brasil, tá? Teria sido escondido numa ilha, e aí começou-se, durante muito tempo, vasculhou-se, por exemplo, Ilhabela, aqui no litoral de São Paulo, dizendo que Ilhabela continha um tesouro. Houve um belga, por exemplo, que passou 30 e poucos anos na Ilhabela, escavando para achar o tesouro. Achou coisas esquisitas, não achou o tesouro, mas achou coisas meio intrigantes. Legal. Mas a pesquisa avançou por conta de um grupo que está atuando nesse momento, e a gente séria, envolve até a universidade e tudo, para que o tesouro é o mesmo, mas a ilha é outra. A ilha, na verdade, seria a Ilha da Trindade, que é o ponto mais afastado da costa brasileira, pertence ao Brasil, a Ilha da Trindade. Ela fica a 1/3 do caminho da África, por exemplo. E que esse tesouro teria sido colocado lá. Que houve um tesouro colocado na Ilha da Trindade é fato, é comprovado, tá? Se é o mesmo tesouro, não se sabe, mas que houve um tesouro lá sim no passado, porque diversas expedições inglesas foram à Trindade em busca desse tesouro. Isso está fartamente documentado, é fato. Se é o mesmo tesouro que se busca nesse momento que eu digo o seguinte: existe uma expedição montada que vai, possivelmente daqui a uns 2 anos, ao local fazer uma averiguação, ou para encontrar, ou para pelo menos comprovar de que ali houve algo. Que aí teria um interesse, não é material, e sim interesse histórico, não é? E o que torna essa história ainda mais saborosa para a gente é que um desses piratas, que foi o pirata, na verdade, que revelou a localização do tesouro, que foi o pirata que apresentou de fato um mapa, existiu um mapa que desenhava, esse pirata viveu e morreu em Curitiba. Caramba! Pois é, Curitiba, que nem tem mar. Ele teria participado do saque, ele teria participado do esconderijo, mas ele teria tido uma desavença com a tripulação, ele teria matado um cara, e por conta disso ele foi deserdado
pela tripulação no litoral do Paraná, em Paranaguá. E aí subiu pra na Curitiba. época, ele subiu para Curitiba. Foi pra Naquela época Curitiba. não existia ainda a cidade. E ele viveu em Curitiba. Isso está comprovado, porque ele foi enterrado em Curitiba. Existe o registro do cemitério onde ele foi enterrado. Show de bola. E era um inglês. Ele era um pirata inglês e ele revelou isso. E essa história foi cruzada com um outro membro da mesma gangue, só que era um russo, que morreu na Índia e que antes de morrer contou a mesma história para alguém lá. E tempos depois essa história bateu com a história daqui. Ou seja, a probabilidade de dois piratas daquela época terem inventado a mesma história, Claro. pequena, não é? E esses ataques hoje que tem hoje são terríveis, né? Principalmente ali Somália, aquela região lá. Os ataques de pirataria. De pirataria, sim, né? Sim. Já foram piores, né? Desse momento. O que está acontecendo agora são os Houthis, que é outra coisa, né? Eles são do Iêmen, né? Eles estão numa guerra do civil Iêmen. interminável lá. Eles, inclusive, antes de começarem esses ataques com os drones aos navios, eles estavam ameaçando explodir um navio que eles haviam sequestrado Caramba, há queria uma explodir? década atrás, que era um navio petroleiro carregado de petróleo, e eles sequestraram o navio na época e ficaram com o navio ancorado perto da costa, no Iêmen. O navio era uma bomba, um navio lotado de petróleo, de óleo bruto, e eles sequestraram esse navio, e esse navio começou a deteriorar com a ação do tempo, sem manutenção, e ele começou a virar um problema sério, porque ou ele ia derramar tudo aquilo no mar, ou ele podia a qualquer momento explodir. Caramba. E aí houve uma negociação na época, isso tem menos de 10 anos atrás, houve uma negociação com os líderes dos rebeldes lá, para que fosse feito pelo menos uma substituição do navio, e foi o que eles fizeram. Levaram outro navio bom para lá, bombearam todo o petróleo para o navio novo, levaram o outro embora e deixaram lá, está lá ainda. Só que isso não corre tanto risco de explodir. Mas isso foi antes deles começarem essa série de ataques, e agora virou uma coisa absurda, né? Porque eles usam drones e... Muito sério. Ficou moderno o ataque, né? Ficou moderno. E mais perigoso, né? Porque a tecnologia agora tá... Mas é aqueles caras que chegam com aquelas escadas, né? E eles põem as escadas e sobem. Atacam isso... daquele jeito ainda? Não. Nesse momento, não. Né? Quando eles sequestraram o petroleiro, foi. Ainda era a abordagem como a gente viu no filme do Capitão Phillips então, lá. Isso que eu ia falar. Aquele filme lá é bem real, né? Sim, bem real. Só que aquilo acontecia mais na região da Somália. Ali, né? O Iêmen agora tá no Iêmen é diferente. Estão na mesma região ali, né? Que é uma região estratégica para a navegação mundial, porque ele é o acesso ao canal de Suez, por exemplo, né? Então, o que aconteceu de consequência desses ataques que estão acontecendo? Que as empresas marítimas não passam mais para a região. Então, o que era um atalho para você sair da Ásia, por exemplo, do Oriente, e chegar na Europa, que você atravessava o canal de Suez e já estava no Mediterrâneo, hoje em dia eles são obrigados a fazer a travessia antiga que os portugueses faziam, descer toda a África, contornar e subir o Atlântico. Quer dizer, a viagem ficou muito mais longa, o custo ficou muito mais longo, só gera problemas. Mas ali virou uma terra, uma água, né, extremamente perigosa, porque são terroristas, né? A diferença é que os piratas da Somália, da Eritreia, ali da região, eles eram bandidos armados. Tudo bem, eles tinham armamento bom, fuzis, etc. Mas eles usavam ataque corpo a corpo, né? E hoje em dia não, eles disparam com drones, então ficou muito mais perigoso a região. É isso mesmo. Nessa questão de lendas sobre o mar, tem uma que é muito famosa, que é o famoso Canto da Sereia. Mas, teoricamente, existe uma região onde os navios começam a
a afundar, né? Tem muita gente que Que atribui ao canto da sereia. atribui que atrai os marinheiros. Os marinheiros, eles se jogam ou eles ficam doidos. Eles ficam loucos e entram em conflito, começam um a bater no outro. É uma boa lenda. É uma boa lenda? Mas é uma lenda. Mas tem alguma coisa parecida? Não. Não? Que eu saiba, não. Ninguém nunca passou por um determinado local e começou a se jogar? Olha, gente desequilibrada tem em todo canto, né? Então pode ser que a pessoa tenha um surto ou uma vocação para o suicídio, pode fazer isso. De perder o juízo, sim, já aconteceu, tá? Aliás, aconteceu um caso que virou até filme, um filme bom, tá? E aconteceu com um velejador que perdeu o juízo. Ele estava... Essa história é bem interessante. Foi a primeira competição, a primeira regata de volta ao mundo em solitário, ou seja, só uma pessoa no barco, que aconteceu nos anos de 1970, por aí, que era patrocinada por um jornal inglês. Então, a competição era saía da Inglaterra, dava a volta ao mundo e voltava para a Inglaterra. Quem chegasse primeiro ganhava um prêmio em dinheiro, que era um prêmio bom na época, e se inscreveram uma dezena de barcos. E um deles era um inglês chamado Donald Crowhurst. Ele estava endividado, quebrado, mas tinha uma certa habilidade. Ele construiu um barco para participar da regata, porque ele estava visando ganhar e receber o prêmio. Só que o barco dele era um desastre, perto dos outros, né? Mal conseguia navegar direito, e ele logo descobriu que não ia ter a menor chance. E aí ele traçou uma farsa, ele armou um plano de... naquela época, você não tinha o monitoramento que você tem hoje de satélites. Então, como o iatismo era considerado um esporte nobre, ninguém nunca duvidou da lisura do velejador. Então, é o próprio velejador que informava os organizadores onde ele estava. Confiava nele. Confiava nele. Né? Então, eles, de tempos em tempos, eles faziam contato com o organizador, rádio, e avisavam: eu estou na coordenada tal. E aí ia se traçando o mapa da competição. Né? E quando o Donald, quem interpretou ele no cinema foi o Colin Firth, é muito bom o filme. E quando ele descobriu que ele não tinha chance nenhuma, porque o barco dele era um desastre, ele traçou essa face. Ele ficou aqui no litoral entre Brasil e Argentina, aqui no Atlântico, não saiu do Atlântico. Ele saiu da Inglaterra, desceu até o Atlântico e parou ali. E aqui ele ficava enviando coordenadas falsas para os organizadores. Ele estava parado, no final das contas. Dava parada, ele parou na Argentina, inclusive, para consertar o barco, porque o barco estava quase afundando. Mas naquela época é tudo muito precário, então ninguém sabia quem era o cara, ninguém sabia que ele estava numa competição, ninguém sabia nada. E ele começou a informar o organizador que ele estava na posição tal. No começo ele foi meio cauteloso, ele dizia que ele estava melhorando, estava progredindo, tal e coisa. Até que chegou um momento que ele começou a avançar, mas já na reta de chegada, que a reta de chegada era pelo próprio Atlântico, né? Ele começou a mandar informes mais contundentes, assim, de um progresso extraordinário. E aquilo começou a despertar uma certa dúvida, porque quem estava do outro lado era gente... Eram velejadores experientes, né? Lendários. Claro. Eles começaram a duvidar daqueles informes e ele percebeu isso. Então ele traçou a segunda parte do plano, que era o seguinte: eu não vou ganhar, porque quem ganhar vai sofrer uma vistoria, uma avaliação muito criteriosa, né? Dos diários de bordo, para saber onde passou, quando passou, etc. Aí ele pensou: eu não vou ganhar, eu vou chegar em segundo, porque em segundo tem um prêmio também e eu escapo dessa averiguação. E tudo bem, ele planejou que ele ia chegar em segundo lugar, tá? Só que o barco que estava liderando teve um problema e afundou perto da chegada. Nossa. E aí ele ficou condenado a vencer a regata. Cara! Você tá entendendo? Ele ficou condenado a ser desmascarado. E aí ele entrou em parafuso. Na verdade, ele já vinha dando sinais de desequilíbrio, né? E aí ele entrou em parafuso e ele se matou, se suicidou. Ele se jogou no mar
Isso é comprovado. Era só ganhar, pô. É melhor ser Não, ele não desmascarado podia. e continuar vivo. Não, ele não podia. É bom, mas ele enfim, tinha família, mulher, filho, tudo mais. Ele se jogou no mar, tanto que o barco dele foi encontrado depois. O barco dele foi dar numa praia do Caribe, ficou lá um tempão na praia, o barco dele. Tinha um nome muito estranho que eu não vou arriscar falar porque eu vou falar errado. Mas ele se jogou no mar. Ele se matou. Porque ele sabia que ele ia ser desmascarado. Mas, na verdade, ele perdeu toda a razão. Ele mantinha 2 diários no barco. O real e o fictício. Caramba, ele ia contando 2 histórias. O real e o fictício. Que doideira, cara. Então, o fictício era onde ele queria estar e o real onde ele estava. Ele não saiu daqui, da costa brasileira, Argentina. Entendi. Vejam o filme. Como que chama mesmo? Vou tentar lembrar o nome do filme. É com quem que você com falou? Colin Firth. Colin Firth E a história é sobre o quê? Que é isso aí? eu lembrei o título. Em inglês é Mercy. Mercy. Misericórdia. Misericórdia. Ah, tá. Achou? Mercy. É muito Legal. bom o filme e a história é muito fidedigna ao que de fato aconteceu com Donald. Foi considerado um dos maiores casos de trapaça que se tem conhecimento em competições marítimas. Ele podia chegar em náuticas. segundo. E aí ia ficar de boa, mas... Eu tenho uma história com um filme de mar que é o seguinte: a primeira vez que eu fui embarcar na minha vida, eu embarquei no navio. Sei. No navio sísmico. Sabe, o navio sísmico que é cortado e Sim, tudo, você né? já me falou dele, é maravilhoso. Então, Ele parece um triângulo. Ele é um não triângulo, né? Parece, não, ele é um triângulo mesmo. Ele é um triângulo, bonitinho. E antes de eu embarcar, eu e hoje a minha esposa, na época era minha namorada, nós fomos ver um filme, eu até peguei aqui, ó, pra não errar o nome, o Tempestade Perfeita. Sabe dos pescadores? Dos pescadores. Perfect Storm. Filmaço também, Nossa. né? É baseado num caso real. Num caso real, né? Existe um monumento. Eu vi um monumento aos pescadores lá em Massachusetts. Eles pegaram a combinação assim da pior condição meteorológica possível, Né, cara? Esse é um filmaço. Esse é um filmaço. Pra quem quer ir ver coisas do mar, cara. Mas eu vi antes de eu embarcar, cara. A primeira vez que eu fui embarcar na minha vida, eu vi esse filme antes. Você foi pro navio. Eu fui pro navio desse jeito, cara. Porque é um filme terrível, de acidente, né, e tudo, né? Não, ele é muito bem feito, o filme, e a história é impressionante, morreram todos eles, claro, né? Muito, e lá aquele vilarejo, aquela cidadezinha existe, então? Sim, existe um monumento para eles, eu vi. Caramba, que Eu visitei, demais, tem o nome cara. deles lá, o nome Tem o dos nome de pescadores, todos. Que doideira. Aquela região ali do litoral de Massachusetts tem muita tradição marítima, né? Muita, né? Tem muita tradição, desde a época da caça da baleia, de Moby Dick, essas Moby coisas. Dick, Eu fiz uma vez um vídeo falando sobre essa questão de profissões, né? E uma das profissões que mais matou ao longo da humanidade, pescador. A que mais matou ao longo da humanidade é pescador, mas uma das que paga meu melhor salário no Brasil é o prático, né? Opa! É mesmo? O prático que é o flanelinha de navio. Cara, o salário absurdo. Hoje em dia, o exercício da profissão está mais regulamentado, mas ele, na verdade, até tempos atrás, e não faz muito tempo, eu morava em Santos, por exemplo, eu vivia isso, ele era uma coisa hereditária. Sim. Passava de pai para filho. Era tão bom que não saía da família. Porque entendeu? o cara ele tem que conhecer o lugar, digamos, ser em Santos, né? Todo porto é assim, né? Tem tipo um canal e tal. O cara tem que conhecer, porque ele tem que saber a profundidade. Não, e é obrigado, né? É Os obrigado. navios são obrigados a recorrer ao serviço do prático. É isso aí. É obrigado. A lei exige, no mundo inteiro. Na verdade. E é um serviço assim que, assim, paga-se bem pra caramba, mas o cara ele pega um botezinho e vai lá e sobe na escadinha. Sobe na escadinha, né? Não é assim? Não. Assim, hoje em dia, apesar de toda a tecnologia, o Continua. modus operandi é o mesmo. É o mesmo, né? É impressionante, cara. Com tanta tecnologia, Ele o cara vai ainda buscar chega o navio lá fora. Lá fora e traz. E para com uma lanchinha do lado do navio. Às vezes o navio tá até em movimento lento, assim, ele sobe uma escadinha que é meio assustadora. Quem já subiu no navio sabe o que é. Super assustador, cara. É impressionante, cara. Hoje, com tudo, o cara faz a mesma coisa que ele fazia anos atrás. Você sabe que existia o prático mais lendário do Brasil, foi um cara que eu até conheci, chamado Zé Peixe. Chamava Zé Peixe. Ele era prático. Ele era prático. Não, de Aracaju.
Caramba. Sergipe. O Zé Peixe, hoje em dia tem um pequeno museu em homenagem ao Zé Peixe lá em Aracaju. O Zé Peixe, figura lendária, assim, figuraça. Reza a lenda que ele nunca tomou banho na vida, só banho de mar. Por quê? Porque ele era o único prático que ele saía do porto, levava o navio até lá fora da barra, tirava o navio, botava o navio em alto mar, mergulhava e voltava nadando. Não ia a lanchinha buscar ele. Por isso que chamava Zé Peixe. Ele se jogava, ele se mergulhava do navio. Isso está documentado, tem foto. Eu trabalhava nessa época na revista de barco. Eu entrevistei o Zé Peixe. Ele já estava aposentado, na verdade. Mas é uma figura lendária, assim. A pele dele parecia escama, de tão seca. E ele mergulhava do navio, vinha nadando até a praia do Atalaia, saía da água, pegava o ônibus e ia para casa. Como se fosse a coisa mais banal do mundo. E quando era o contrário, quando ele tinha que buscar um navio para levar o navio para o porto, um barquinho levava ele até uma boia sinalizadora lá, uma boia que fica em alto mar, na verdade, que indica para o navio o caminho do porto, e ele ficava agarrado na boia até o navio chegar. Quando o navio chegava, ele caía na água e subia a escadinha e levava o navio para o porto. Figuraça, o Zé Peixe. Cara extremamente humilde. Quando eu conversei com ele, ele morava num casebre assim, e eu falava... Mas a profissão pagava bem. Eu falava para ele, eu falei, mas escuta, você tem uma profissão talvez mais bem paga, assim, de toda a atividade marítima, e você mora aqui. Eu falei assim, não, mas eu não preciso, isso aqui tá bom, eu dou o dinheiro para quem precisa. Ele pegava o salário dele e distribuía para todo mundo. Quanto que ganhava um? Quanto que é o salário do prático? Não arrisco dizer hoje. Será que tem aqui? Vamos ver se tem. Não arrisco dizer, mas tem um sindicato dos práticos. Agora tem um sindicato. Não, há muito tempo que tem um sindicato. Mas hoje em dia a profissão está regulamentada. Hoje em dia você consegue se tornar prático. No salário passado do prático você no não Brasil. se tornava. Legal. Era que nem cartório. Cartório era hereditário, né? De pai para filho. Prático era a mesma coisa. Ninguém queria largar o osso. Varia entre 50 e 300 mil por mês. Caralho. Cara, é considerado... Varia entre 300... entre 50 e 300 mil por mês. O que o armador paga para entrar com o navio do porto e tirar o navio do porto é muito dinheiro. É muito dinheiro. E ele não pode fazer de outra forma. Ele é obrigado a recorrer ao prático local. É isso mesmo. Porque é o prático que conhece, cara, o porto. O prático tem o conhecimento prático daquele... Por isso que ele chama prático. Do caminho que ele tem que seguir. Então Legal. chega um navio, ele sabe onde que o navio tem que ir, o calado do navio, esse navio não vai dar, é pra cá, é pra lá. E se você for aqui no canal do Porto de Santos e ver, você vê que o canal é estreito pros bichos que entram ali. Não, e se você tá... Eu já cheguei de navio no Porto de Santos, cara. E o prático foi lá. E se você tá aqui no navio e olha pro cara, você fala, cara, isso aqui não vai caber ali, cara. Exatamente. Isso não vai caber. Entendeu? E o cara vai, cara, é flanelinha de foda, cara. Mas muito também difícil. um cara desse é escasso pra caramba, né? Cara, lógico. É isso aí, igual ele tava contando, ele dizia, cara, é um cara que trabalha a vida inteira, tipo, quase até morrer, e já vai ensinando, ou vinha, né? Agora nem tanto, porque agora tem que ter concurso também, né, pra isso, né? Tem concurso, mas ainda continua sendo uma coisa ali, né? Porque o que o cara faz? Ele é prático ali há muitos anos. E, na verdade, ele vem ensinando o filho, entendeu? Porque aí ele sabe que na hora vai ser substituído, entendeu? Porque não adianta você aqui sair daqui e ser prático lá no Porto de Aracaju, entendeu? Você não sabe nem onde que fica, você não sabe a manha do negócio, onde que vai parar, onde que vai... É a mesma coisa, cara, de estacionar o carro no seu prédio, entendeu? No prédio qualquer um. Você já sabe onde que tá a pilastra, a curva do jeito que você tem que fazer e tal. Se eu pego um carro e vou estacionar ali, eu vou bater, eu vou raspar e tudo. Contar que é o seguinte, né? Vamos falar a verdade. Imagina dar errado num navio desse, prejuízo é milionário. Não dá pra dar ré também num navio depois de você entrar, né? Exatamente. Então o cara tem que manjar muito, senão o prejuízo é muito grande. Exato. O argumento todo é esse. A operação envolve muita coisa valiosa. O navio vale, a carga vale muito. Então, a preservação da segurança do navio ao entrar e sair do porto é hipervalorizada, mas é no mundo inteiro, tá? Não é só aqui, não. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC.
Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico, administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.